Amém, amém. Graças a Deus. Vamos se pôr de pés, por favor, para lermos as Escrituras. Fica em Filemon. Se abre Hebreus, do lado é Filemon. Nós vamos ler o verso 5. Amém? Está escrito assim: ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Amém. Senhor Jesus, abençoe a sua palavra e acrescente as bênçãos dela em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Agora, para nossa satisfação de nossas almas, eu desejo falar sobre os testemunhos que é dado pelos cristãos, inteiramente diferente do testemunho do mundo. Quando nós falamos mundo, abrangem o mundo por completo, o mundo religioso. Às vezes, as suas religiões imitam bem a verdadeira fé do cristão. Parece, mas há uma diferença entre ambas, que é exatamente a caridade. A caridade é o Espírito Santo, é o amor. A caridade, ela produz a fé de Jesus Cristo. Então, é uma diferença, porque a fé é uma revelação, a qual você tem quando você tem essa caridade dentro de você. A caridade é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver Paulo falando a respeito. Ele diz assim: ouvindo a tua caridade. Vejam. E a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos. O Senhor Jesus Cristo se trata-se inteiramente da palavra, claro. Então, essa caridade, esse amor, esse carisma pela palavra. Dá a cada filho um posicionamento diferente do mundo. Deus dá a você a sua visão, para olhar assim e ver por meio do Espírito. Agora, eu disse, há muitos que imitam isto, porque na verdade a religião hoje está personificando o verdadeiro cristianismo, personificando o cristão, que, se possível, fora lidos.
Então, a fé que temos para com Jesus Cristo faz a diferença. Faz a diferença. Nós vamos ver que, mesmo no meio dos apóstolos, entre os apóstolos, Pedro teve uma diferença entre os demais. Você vai ver que o próprio Senhor perguntou a todos os seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Uns disse: tu és Jeremias. Outros disse: tu és Moisés. Outros disse: tu és Elias, João Batista. Nenhum respondeu. Nenhum. Agora, quando ele virou e disse: tu, que diz ser o filho do homem? Então Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai ver que o próprio Senhor admitiu que aquela resposta não era de Pedro. Aquela resposta era do Pai, era do Espírito Santo. Ela veio de cima. Eu não sei, eu acredito assim que às vezes as nossas condições, os nossos posicionamentos, as nossas decisões que nós temos e às vezes tomamos, elas não é nossa, é do Espírito Santo. Sabedoria. Isso deve ser individual. Isso deve ser pessoal. Porque ela vem do alto. Aquela pessoa que ele tem e o outro não tem. Que é a mesma que Pedro teve. Agora, por que Pedro teve? Ele nunca tinha aprendido letra, álgebra. Ele era uma pessoa inteiramente indouto. Não sabia nem assinar o seu recibo dos peixes que ele vendia. E, no entanto, ele teve uma sabedoria tremenda que veio do alto. Quem deu isto para ele? Foi Deus. Jesus admitiu: não tu revelou a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso que eu falo, irmãos, as coisas, elas partem individualmente. Deus dá aquele filho, aquela filha, o que não dá a outros. Eu sei que é muito comum e natural. Se você ver isto daqui, às vezes, nós pensamos assim: o grande acontecimento que sucedeu nos dias passados, 2.500 antes, 2.500 anos atrás. Vocês sabem como teve ali 4 que foi destacado no meio daquela multidão. 4. Com uma revelação inteiramente diferente, com uma sabedoria diferente. E nós, como gentios, nós temos um direito assim, fisicamente falando, carnalmente falando, de fazer coisas erradas. Porque é o que disse a Bíblia.
É a graça de Deus que manifesta aos filhos, que dá a eles um direito que eles não têm. Um objetivo que você toma na sua vida, um propósito, que não é você, vem de Deus. Porque se você observar o profeta Isaías, esse profeta ele era um grande profeta, ele era um profeta messiânico. Ele era tanto para os gentios, como para os judeus, como para os gentios. E você vai ver que, ouça isso como Deus falou na boca dele. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Isso foi bem antes, 812 anos. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Vejam, fui achado por aqueles que me não buscavam. Então isso é graça, é um dom imerecido, certo? Porque chegar a um lugar como este, de você se destacar e mergulhar nas profundezas da revelação divina, é Deus, é o Espírito Santo, irmãos. Quando você conversa com uma pessoa que Deus revela ela, você sabe que Deus revelou ela. Você sabe. O Mombrana disse: deixa eu conversar com uma pessoa 5 minutos. E ele me dizia o livro que ele lê e a companhia que ele anda. Eu sei o tipo de espírito que ele possui. Foi mesmo? Dessa forma. Agora, você tem essa tendência aqui de deixar tudo e se aplacar em Cristo, na palavra, é a graça de Deus para você. Então, sempre eu gosto de dizer, você deve alimentar esse espírito. Você deve saciar ele com a sua água, porque é bom. Então isso te fortalece, isso te dá graça suficiente para superar tudo. Porque ele está referindo-se a nós os gentios, irmãos. A nós os gentios. A um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Aleluia. Quem pode ver-se a si mesmo incluído dentro dessas escrituras, ele deve se regozijar. A sua alma deve rejubilar, o seu espírito deve rejubilar. E tirar toda dúvida, todo espírito de incredulidade ser banido de você, em saber que a sua decisão, a sua posição, não é sua, é de Deus. E se é de Deus, você é um filho, é uma filha. Porque nós não éramos como eram os judeus. Nós não éramos. Nós não éramos como eles eram ensinados, instruídos pelos santos profetas, por Deus, que eles não deveriam se prostrar diante do mundo dos ídolos. Não. E no entanto, você toma uma decisão que é a graça, um dom imerecido. Não merecia e Deus te deu. Agora, nós vamos observar que a era gentia, ou a dispensação gentia, como disse o profeta, quem quiser anotar, o princípio e o fim da dispensação gentia, parágrafo 85,
digo 81 a 85, ele diz assim, ó, se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. De ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo. Um ídolo de um homem, eu creio, o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Belsazar, o qual era seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou fazer isto. Do mesmo modo, fizeram os filhos hebreus, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram ensinados, instruídos. Agora, às vezes eu fico pensando quanto a nós, irmãos. Eu não sei. Nós devemos ter repugnância de determinados espíritos assim, de adorar ídolos. Isso deve trazer em nós um mal-estar, espiritualmente falando. Porque eles foram ensinados e instruídos no natural. Eles não fizeram. E nós que somos ensinados e instruídos por nascimento. Nós nascemos de novo. Por isso que eu disse, a diferença que está entre a igreja de Deus e o mundo é esta. É a caridade. É o Espírito Santo. Então vejam, essa é a maneira que se originou e foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração de imagem forçada a isto. E culminou em uma mão sobrenatural, escrevendo uma linguagem sobrenatural, que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Somente eles. Por isso que eu digo, quando você entende essa parte, porque nós temos uma mistura, nós temos uma religião mesclada, como eu disse, muito imitando o cristianismo, a personificação do cristianismo, e imitando o cristão, que se você não tiver a sabedoria divina, para poder diferenciar, você vai abraçar tudo. Vai abraçar tudo. Não, vamos ver daqui a pouquinho mais na frente. E dessa maneira que o reino gentil teve início e terminará da mesma maneira. Isso é correto. Através de obras sobrenaturais, interpretação sobrenatural. Você sabe o que eu estou falando. A operação do sobrenatural. Como maravilhoso. Vocês não entendem, não estão felizes hoje, à noite, crendo no sobrenatural? Aleluia. Amém? Claro que sim. Não temos palavras para podermos expressar a gratidão que nós temos por nos escapar. Ser livres, libertos dessa tremenda escravatura de Satanás. Isto é verdade. Por isso devemos ser felizes, termos o sobrenatural. Agora, então depois dessas visões, ele mostrou-lhe exatamente onde as nações se encontrariam. Ele mostrou-lhe como que havia tanto anos que dependia ainda dos judeus. Dependia ainda dos judeus. Ele disse, o Messias virá. Ele profetizará nas 70 semanas, as quais são 3 anos e meio.
ou seja, a última semana das 70 semanas, a 70ª semana. No meio disto, ele será cortado, o qual são 7 anos. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. 7 anos de profecia para os judeus. Ele disse: e o Messias, o príncipe, virá e profetizará. E no meio das 7 semanas, 7 dias, ele será cortado. O sacrifício contínuo de Israel seria tirado deles. Talvez eles pensaram que seria um cordeiro, animal, o sacrifício que eles estavam sacrificando todo o tempo no templo, correto? Eles nunca pensavam que seria Jesus, o sacrifício que seria cortado deles. Eles nunca pensavam. Vejam bem, no meio das 7 semanas, 7 dias, ele será cortado na abominação que faz a desolações. Se encontrará em seu lugar e esmagará as paredes de Jerusalém, os gentios por um tempo e a metade de um tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tempo e a metade de um tempo. Tempo e tempos e a metade de um tempo. 3 anos e meio. Então é onde nós tivemos essa graça imensurável, essa graça soberana, que vem desse Deus soberano, que tem estendido a sua mão para nós. Veja como disse o profeta no capítulo 65. Então ele disse: agora quando o Messias veio, Jesus, ele pregou exatamente 3 anos e meio. E agora cortado para um sacrifício, a obrigação diária foi tirada. Foi tirada. E a desolação, a desolada e abominação que faz desolação, a mesquita de Omar. Foi estabelecido hoje no lugar do santo templo de Omar. Vejam, a mesquita de Omar. A mesquita de Omar encontra-se exatamente onde o templo se encontrava. Isso vai ficar lá até a vinda de Jesus. Eu creio assim. Você entendeu? Está lá. E ele disse que derrubaram os muros de Jerusalém, sobre Jerusalém, e até que a dispensação gentia seja consumada. Porém, no fim dos gentios, permaneceria 3 anos e meio ainda para os judeus. Como nós já temos aprendido, né? Na verdade, cortado no meio, e houve entre parênteses, e Deus estabeleceu a dispensação gentílica, que chama a plenitude dos gentios. Por isso que os judeus enviaram o evangelho para os gentios, e os gentios enviaram o evangelho de volta para os judeus. Certo? Quando? Quando a noiva for arrebatada, for levantada para a festa das bodas do Cordeiro. Então o evangelho volta para os judeus. Isto é verdade. Correto? O evangelho volta para os judeus. E eu digo, irmãos, a noiva, ela já está sendo levantada. Ela já está sendo levantada. Não pensa que ela vai ser, não, ela já está sendo. A descida, a vinda de Jesus já começou.
Já começou. Para o verdadeiro eleito, para o verdadeiro cristão. Você vai observar que ele disse em São Lucas 17, verso 37, quando os discípulos perguntaram: aonde, Senhor? Ele disse: aonde estiver o corpo, ali ajuntarão-se as águias. O corpo é Cristo, o Cordeiro, a palavra. E um pouquinho antes ele disse: estaria dois no campo, um seria tomado, outro seria deixado. Estaria dois moendo na moenda, um seria tomado, outro seria deixado. Estaria dois na cama, um seria tomado, outro seria deixado. Vê? Individualmente. Às vezes um está em Cristo, outro está fora. Um está dentro do Espírito Santo, outro está fora. Um está exercendo esta caridade, enquanto que o outro não. Isso vai ser assim, dessa maneira. Então vai ter uma aparência muito parecida com o verdadeiro, que, se possível for, enganaria os escolhidos. É uma aparência externa de crentes, de cristãos, mas nestas pessoas falta-te uma coisa. Você sabe o que é? O novo nascimento. O novo nascimento. O próprio Jesus, falando aqui em São Lucas 17, o versículo 20, ele disse bem assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aleluia. Veja, com emoção, com sensação, unir a igreja, pertencer a uma religião, ser crente por basear no papai, na mamãe, no vovô, na vovó, no marido, na mulher, no pastor, na igreja, no irmão. Não é por assim. Você tem que ter a sua experiência com Ele, por meio do novo nascimento. A coisa surge de dentro para fora, não é de fora para dentro. E para ser de dentro para fora, é necessário que tenhamos semente original. A semente de Deus nas nossas vidas. Então, nunca queremos nos acomodar em nós mesmos, simplesmente por sermos religiosos. Você tem que sofrer a condição do momento do Espírito e ver, na verdade, que você nasceu de novo e que você não está brincando, é algo que sucedeu sobrenatural na sua vida. Correto? Porque tem muita aparência. Deixa eu lhe dar outra escritura de novo. Bem, ela não ataca os verdadeiros cristãos e as verdadeiras cristãs. Simplesmente aqueles que simplesmente brincam de crentes. A mensagem, a queda do mundo. Parágrafo 45. Veja como ele diz assim: a morte do pudor. A morte do pudor. O pudor feminino. Aquela bonita qualidade que Deus colocou na família humana para resguardar seu padrão moral. É uma coisa tremenda isso. Moral. Está morrendo hoje. Está morrendo hoje. Então é difícil hoje você agir de acordo com a palavra, se não tiver os dois em comum acordo. Eu digo os dois, marido e mulher.
pode causar uma dissensão. Se você não souber como agir. Porque hoje nós temos essa morte que tem entrado dentro dos lares. São invasão de Satanás, invasão domiciliar. Através dos seus próprios recursos que ele tem soltado para o mundo. E um adolescente, você sabe, por mais que ele seja crente, ele é um adolescente. É um adolescente. E às vezes você tem que ter hora que tem que estar puxando as suas orelhas. E para isso daí, você tem que ter hombridade. Você tem que ter respeito. Você tem que ter caráter, não seu, mas do Espírito Santo em você. Correto? Porque senão, irmãos, a coisa vai se tornando cada dia mais pior e pior. E quando pensa que não, até o seu fôlego se vai. Então vejam, como mulheres e moças inocentes hoje têm inclinado seus joelhos aos deuses da moda e não incitam em assumirem a mais extrema vergonha do pudor da moda moderna. Agora, Deus me livre, isso tem feito uma invasão domiciliar. Quando nós recordamos daquelas palavras de Caleb, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei, você é a casa de Deus, mas também aplica-se no seu lar. E que às vezes tem coisas que você não deve admitir dentro do seu próprio lar. Você entendeu? Isto é verdade, porque os espíritos, eles entram, e quando você pensa o que não, eles chocam ali, e de repente você está com uma casa cheia de capetinha, me desculpa por falar assim, cheio de capetinha, né, irmão Celso? Ele choca ali os seus ovos. Isso é verdade. Eu tenho acerca de uma página sobre isso aqui. Como eu nunca ouvi tal coisa. E a atração feminina é considerada como legítima entre ambos. Cristãos e não cristãos. Cristãos e não cristãos. Eu fico às vezes agradecidos a Deus, irmão, por ter um profeta. Uma mensagem precursora. Você só faz o errado se você quiser fazer. Você só vai contra a palavra se você quiser. Mas nós temos o Espírito Santo, o ministério profético, que ele prediz o passado, o presente e o futuro. Nós somos um povo bem instruído, bem ensinado. Devemos ter essa maturidade para poder pôr em prática em nossas vidas, em nossos filhos, nos nossos lares. Não é mesmo? E nas nossas igrejas, como disse o profeta, porque isso é para nós, não é mesmo? É para nós. Então, você vai ver que é Deus se expressando em nossas vidas para mostrar a nós que, em verdade, Ele vai vir buscar um povo, mas um povo especial. Um povo separado do mundo, restrito,
uma igreja completamente que tem o caráter dele, que é o caráter da palavra. Separado. Hoje o irmão Breno diz assim: eu penso que nós fazemos a porta muito larga e um caminho espaçoso. E às vezes nós pregamos uma mensagem muito florida, floreamos muito nos nossos sermões. E ele disse: isso não adianta. A única coisa que Deus considera é a sua palavra. Ele disse: um dia eu subi ao púlpito pela primeira vez, e eu preguei, Jesus chorou, eu chorei, o lá que estava no inferno chorou, porque não tinha nada lá. Não havia papai, não estava lá, mamãe não estava lá, eu chorei. E ele disse: a igreja toda chorou. E o seu pastor chamou ele depois do sermão que ele pregou lá, na casa dele lá. Ele pensou que o pastor dele ia falar: muito bem, Biló, sua mensagem foi um tanto. Aí ele chegou, dizer que chegou bem tranquilo na casa do pastor dele, disse: você viu como foi a minha mensagem? Aí dizia o pastor, ele fez bem assim. Ele disse: por quê? A igreja toda chorou. Ele disse: mas quem que não chora? Vai lá no sepulcro, ele disse, vai no necrotério lá, vê se o povo não chora. Ele se tocou na sensibilidade da igreja, na fraqueza da igreja, a igreja chorou. Você tem que pregar a Bíblia, é a palavra. Dizer que ficou completamente desmontado. É a palavra. Nós fazemos sermões bonitos e abrimos um leque. E aí então a porta fica espaçosa, o caminho largo, e a porteira abre, e as ovelhas vão embora, e os cabritos entram. Irmãos, é uma situação. Agora eu vou entrar aqui em um lugar, eu não quero, isso não vai ferir vocês, as irmãs cristãs nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, isso não afere elas são completamente diferentes. Nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Então isso vai ferir. São aquelas pessoas que estão enquadradas dentro disso daqui. E mesmo assim, se ferir, nós devemos agradecer a Deus e aceitar como uma correção. E não fazer mais. Não é verdade? Mas eu creio que aqui nós não temos isto aqui. De jeito nenhum. Mas eu vou dizer isso porque eu vou encerrar. Ele diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como ordena a lei. Então, eu disse, hoje o cristianismo manufaturado, personificado, tem isso daqui, irmãos. Agora, isso daqui é o que é? É o que nós lemos agora há pouco. A atração feminina é legitimamente aceitada por ambas, tanto religiosos como não religiosos. Que é exatamente isso daqui. Que não existe na igreja de Deus. Eu quero dizer, a igreja de Deus é aquela igreja nascida dele, nascida do Espírito Santo. Vejam bem. Então, no Velho Testamento, é o parágrafo 152 e o 153, porque não somos uma denominação. Ele disse, então no Velho Testamento, não lhe era permitido falar, porque Paulo disse aqui que não podiam, é correto. As mulheres eram caladas, estejam sujeitas, e agora se você deseja correr até a sua leitura marginal, aí, volte até Gênesis 3,16 e você vai ver o que está escrito lá, correto? Estejam
como submisso à lei. Lá no Velho Testamento, nem a lei lá no Velho Testamento permitia isso. Permitia isto. Foi domingo, eu disse, Jesus não veio para abrogar e destruir a lei e os profetas. Ele veio para cumprir. Ele magnificou isto. Você entendeu? Agora, se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Talvez você pergunte, por que o pastor está falando isso? Agora mesmo você vai ver por que é, irmãos. Vejam bem. Agora veja aquele ponto de interrogação em cada uma das suas Bíblias, aquele interrogativo. O que fez com que Paulo dissesse aquilo e agisse daquela forma? Ora, se você lê as cartas que os coríntios escreveram a Paulo, estava tendo problemas dentro da igreja. Você pode lê-las, você pode vê-las em qualquer biblioteca boa. Veja, aquilo que os coríntios escreveram a Paulo. Escreveram e lhe disseram, depois que estas mulheres se converteram, eles tinham uma deusa ali, que era chamada de Diana. Veja, irmãos, os católicos. E essas mulheres que se converteram do catolicismo para o cristianismo. E elas tinham ofício lá. Então você vai ver que uma mulher que tem um ofício hoje dentro da igreja protestante, como dizem, né, entre aspas, ela está simplesmente trazendo um ensinamento da igreja católica. Ela está se colocando ali na igreja, como disse a que era do mundo, uma deusa. Uma deusa, sob o domínio da deusa. Você entendeu? Vejam bem, e ela era de Éfeso também. E os coríntios encontraram uma rocha no campo certo dia. Veja isso. Tinha uma forma parecida com a de uma mulher. E disseram, Deus é mulher. E ele lançou a sua imagem para nós. E o seu templo era além do templo de Salomão. E dizem os historiadores, ele era todo de mármore, incrustados com ouro, sendo que o templo de Salomão era feito de cedro e incrustado com ouro. Vê? E isso estava muito além dele. E aquilo então, se Deus era uma mulher, ora, claro, ela poderia ter mulheres sacerdotisas, claro. Se Deus é mulher, então, é certo ter mulher pregadora, pastora, evangelista. Não é mesmo? Não é mesmo? Se Deus é mulher. É certo. Mas Deus é homem. Aleluia. Deus é homem. A Bíblia diz que ele era homem. Ele é homem, vê? E se Deus era um homem, então isso deve ser homem. Por que o irmão Branham disse que hoje as mulheres estão sendo legitimamente aceitas por ambas, tanto os religiosos como os não religiosos? É isso daí. Do mesmo jeito que a igreja católica exerce lá as mulheres diante do trabalho, os protestantes, entre aspas, porque protestante significa protestar contra o erro, contra o pecado. E eles não estão protestando nada. É o contrário, eles estão apoiando isto. E isso é uma desgraça, é uma ruína para eles.
Então hoje nós temos tido essa tremenda vitória no amor divino, por meio de Deus, que nos deu uma mensagem precursora da segunda vida, para nos posicionar na palavra correta, através da revelação. Não unindo a igreja, revelação é o que faz a separação de tudo. Quando você é um crente revelado. Deus os abençoe, amém? Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 169. Felicidade. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo, e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de dor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo, e hoje Ele mora no meu coração. Felicidade é Cristo, e hoje Ele mora no meu coração. Aleluia, Jesus. Esta é a maneira que Deus tem para nós. Nascer de novo. Fora disso, não me importa o quanto você seja santo.
quando seja crente. Não funciona. Tem que nascer de novo. Isso é verdade. Muito bem, aqueles que nos notificaram: Sebastião e Risoneide, Francisca Paiva, Maria Isabel e Maria como é que é isso aqui mesmo? Maria Silene. Maria Silene, vocês põem tudo o nome, né? Põe só abreviado. Fico sem saber como é o sobrenome. Liane Tudeia Meire Santos, Ezequiel Santos, Rosilene Santos, Berenice Alves, Fortaleza, né, no Ceará. Aquilânia Silva, lá em Goiás, Goiânia. Naeli Lima, Roseli Silva e Kelly e filhas. Eurípides Miguel, em Goiânia, Goiás. E John Kennedy. Amém. Deus abençoe a todos eles, né? E a nós também, no nome do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que não a notificaram. Oremos. Pai celestial, Deus forte, o grande eu sou, o Deus das nossas vidas, a quem nós o amamos, aquele que nos amou primeiro e deu para nós este amor divino, o qual nós pudéssemos expressar em gratidão a Ti, por tudo que o Senhor fez por nós. Nos livrou, nos libertou, e estamos aqui agora impressionados por Sua palavra, Senhor. Ó Deus, guia os nossos passos na Tua vereda de justiça. Que a nossa vida, Senhor, seja a Tua vida. O nosso caminho seja o Teu caminho. E que sejamos verdadeiros frutos daquele dia do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz e nos guarda, nos protegem de todos os males, agora e para sempre. Amém, Jesus, amém. Amém, Deus os abençoe. E abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertence ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus, segue o seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitórias, vive já com Deus, marcha para a glória, anda para os céus. Se o
feito, não demores, vem.